mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Primeira coisa que você precisa aprender, não é porque você tem a sua opinião que você tem que ser mal educado. Não é porque você tem a sua... Ah, mas a minha opinião, eu acho isso aqui. Daí você é grosso e é mal educado com as pessoas. Não. Você tem a sua opinião, guarda para você. Eu não dou a minha opinião, a não ser que alguém pergunte. Se alguém me perguntar, pastor, o que é que você pensa sobre isso aqui? Daí eu vou falar. Entendeu? Senão eu não falo. Eu fico quieto. Em várias situações da minha vida, onde aconteceram brigas, discussões, contendas, no período da minha vida, as pessoas brigavam comigo no meio da discussão e diziam assim, mas você não vai falar nada? Nossa, você é frio, você não tem sentimento, você não fala. Eu não falo mesmo, irmão. Porque da minha boca não vai sair condenação para mim mesmo. Da minha boca, irmão, não vai sair palavras que vão me condenar depois. Eu prefiro ficar com a boca fechada do que na frente ser escravo das minhas palavras. E tem muita gente que até hoje é escravizado por aquilo que falou. Porque fala demais, irmão. E aí traz um jugo sobre a sua vida. E depois fica difícil de resolver. Depois lá na frente fica difícil para você resolver. Daí você está nervoso, você está com raiva. Aí você vai lá e fala tudo o que você quer, né? Despeja em cima das pessoas um monte de coisa. E depois você vai ter que responder por isso. Então, melhor seria você aprender a falar sozinho, como eu. Aqui em casa todo mundo acha que eu sou louco na rua, na praia. Às vezes eu tô andando, tô falando sozinho. E às vezes eu tô brabo ou bravo, né? Pode entender como você quiser. E eu tô falando, eu falo, eu discuto sozinho comigo mesmo. E aquilo é uma coisa que sai de dentro do meu coração e eu não fico com nada guardado, não, irmão. Não vai fazer mal. Mas se eu falar o que eu penso para a pessoa, eu vou ofender ela. E não é porque eu penso que eu tenho o direito de ofender. Então, a Bíblia está falando que o diabo incendeia a nossa língua. Quer dizer, quando você entra numa confusão, você vai acabar falando coisas que você não deveria. Você vai acabar falando coisas que vai ofender as pessoas. E tem muita gente que é magoadinha. Eu não sou o tipo de pessoa que fica magoadinho. Eu não sou. Você falar, me xingar, eu até fico bravo na hora, mas no outro dia eu nem lembro o que você falou mais. Com qualquer pessoa é assim. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu posso ficar bravo na hora, né? Mas passou ali e acabou. Agora, tem gente que daí fica sem falar com você uma semana, 2 semanas, um mês, uma vida. Né? E tem gente até hoje que não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, não fala com seu filho, não fala com não sei quem. Por quê? Porque fala demais. Fala o que não deve. Expõe o seu coração para as pessoas e depois sofre por causa disso. Então, mais uma vez, eu vou dizer, não é porque você está pensando aquilo que você tem que falar. Não é porque você acha que você tem que falar para as pessoas o que você acha. Entendeu? Daí a pessoa, você vai falar uma coisa, né? Daí a pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste, vai ficar rancorosa e vai ficar doente e a culpa é tua porque você fala demais. Fala demais. Eu sei que algumas pessoas, conheço todo mundo que me rodeia, às vezes fica nervosa, fala umas coisas que não quer, mas ficou nervoso, fala, tem gente que é assim. Começa a ficar brabo, começa a falar bobagem, te ofende e fala um monte de coisa. Entendeu? Porque não consegue guardar sua língua dentro dos seus dentinhos. Costuma dar com a língua nos dentes. Então, você não pode querer ser uma fonte de água pura se da tua boca saem coisas que não são puras. Você não pode querer ser útil se você é um inútil. Então, os teus relacionamentos vão começar a dar certo quando você começar a se comportar de maneira adequada. Você precisa aprender a tratar isso através da oração, do jejum, e o Espírito Santo vai então te ensinar. E você vai aprender que boca fechada não entra mosca. Porque se você não ofender ninguém, depois você não precisa pedir perdão. Não é? Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, né? Ah, eu não consigo, então não ofenda as pessoas. Então não abra essa boca para falar coisa que você não deve falar.
coisas que você não sabe, que você não tem certeza, que você ouviu dizer, porque se você falar, você vai ter problema. E aí você falou demais, daí depois você descobre que não era bem assim, daí você tem que ir lá pedir desculpa. Então não é mais fácil você ficar com a boca fechada? Não é mais fácil você aprender a calar a boca, a ficar quietinho? Conhece a expressão, tá nervoso, vai pescar? Então se você não tá bem psicologicamente, você tá alterado, então não vá conversar, porque você sabe que você vai brigar. Seja mais esperto um pouquinho. A Bíblia chama de sábio, seja sábio. Então se você já tá num estado emocional que não está favorável a uma boa conversa, não vá conversar. Conversa, liga para a pessoa e fala, hoje eu não estou em condições de conversar, me desculpe, preciso relaxar que depois a gente conversa. Sai, senão você vai conversar, você vai brigar e você vai perder o amigo. Agora, se você for uma pessoa mais inteligente, você não vai nem conversar, porque você não perde o amigo. Você espera, depois passa. E depois que passar, irmão, você vai ver que você não vai mais sentir a necessidade de falar, porque aquilo já passou, já era, deixa para lá e pronto. Eu vou dizer uma coisa para vocês que têm menos de 50 anos, que é a grande maioria de vocês, vai aprender quando você fizer 50 anos. Quando você fizer 50 anos, escute aqui que eu vou falar. Você vai aprender que é melhor você ter paz do que você ter razão. Entendeu? É melhor você estar em paz do que você ter razão. É melhor você ter paz, irmão. Você não precisa ter razão. Tem muita gente que quer ter razão em tudo, daí quer discutir, daí quer... Irmão, para com isso, irmão. Você tem que falar pouco. Mas tudo que você falar, você tem que fazer. Então, a gente precisa ter bom senso. A gente precisa ter... São alguns predicados. Bom senso, educação, limites, né? Ter entendimento da palavra. A gente precisa ter entendimento da palavra. A gente precisa ter discernimento, né? A gente precisa ter compostura. Você entendeu, irmão? A tua língua vai levar você para o céu, para o inferno. Quem comanda a tua língua é você ou é o Satanás? É o Espírito Santo que comanda a tua língua ou é o diabo? Mas você tem que escolher. Quem vai usar a tua boca, o diabo ou Deus? Quem vai usar a tua boca? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o que a Bíblia está falando. Um pequeno fogo, uma pequena fagulha, incendeia um grande bosque. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quem é que inflama a língua das pessoas para gerar as grandes confusões? O diabo. O diabo. Então, eu às vezes aqui, né, falo isso quando vejo a confusão, falo, irmão, não deixa o diabo usar sua boca. Não seja um instrumento de Satanás. Então, a língua está cheia de peçonha, ou seja, de veneno, e o veneno que sai da língua pode matar. 9. Olha o que a Bíblia está dizendo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós buscamos de Deus poder e autoridade. Você ora a Deus, você busca, você jejua para que Deus te dê autoridade e poder. Daí quando Deus dá autoridade para você, você usa a autoridade para amaldiçoar as pessoas. Jesus Cristo, quando ele pregava a palavra, as pessoas diziam, nossa, mas esse homem prega de maneira diferente, porque as palavras dele parecem que têm poder. Então você tem poder para falar as coisas. Jesus, ele te dá poder, ele enche você com poder, com autoridade. Entendeu? Daí você não pode pegar esse poder que Jesus colocou na tua boca para você amaldiçoar as pessoas. Você tem que entender que quem julga as pessoas é Deus. Então você precisa aprender a permanecer na presença de Deus, a guardar a sua boca do mal. Guarde a sua boca do mal, irmão. Guarde. Cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque elas serão cobradas. As palavras vão ser cobradas. A Bíblia diz que a gente vai ser julgado pelas ações das nossas mãos e pelas palavras que saem da nossa boca. Pela dificuldade, irmão, muitas vezes, né? A gente às vezes acaba falando, mas não fale, vigie, preste atenção no que você fala. Pense antes de falar, irmão. Então, aprenda a vigiar com as palavras que saem da tua boca. Irmão, a tua vida vai ficar melhor, você vai viver mais fácil, você vai viver mais manso, você vai viver mais tranquilo, ok? Quando você estiver pensando melhor nas coisas que você fala e quando você falar, estiver vigiando as tuas palavras.
Tá bom? Vambora.